Edição mínima de última hora aqui, porque o mais importante é a notícia em si. 2. A Federação da Rússia lança uma nova superarma, sim, além do Burebesnik, que foi lançada há apenas alguns dias. Mas Vladimir Putin voltou a falar e anunciou o Poseidon, que tem capacidade de destruir, apagar do mapa cidades inteiras. E não só isso, mas também criar áreas altamente contaminadas, impossibilitando que alguém pudesse voltar lá, pelo menos por anos. Mas além disso, a Ucrânia está completamente cercada nas localidades de Kupiansk e Krasnoarmysk. Vladimir Putin confirmou isso. E não só isso. Ele fez uma oferta muito tentadora e muito interessante para meio e para a mídia. Nada propagandística, entende-se, ocidental. Eles vão aceitar ou não? Fique até o final para conhecer esse detalhe e talvez a resposta para ele. Enquanto isso, vamos começar com a notícia principal. Vladimir Putin se reuniu hoje com os militares feridos que participaram da operação militar especial. Eles estavam em Moscou quando ele anunciou a bomba, que agora está sendo a notícia mais importante e mais comentada. Poseidon é o nome da nova superarma que foi apresentada e já foi aprovada com sucesso pela Federação da Rússia. Poseidon é um superarmamento, um aparelho submarino com capacidade nuclear, capaz de criar tsunamis de 20 a 50 metros de altura. O torpedo em si, porque na verdade é um torpedo nuclear, que carrega uma espécie de reator nuclear, ou seja, funciona com propulsão nuclear. O ponto-chave é que ele é capaz de transitar a mais de 1 quilômetro de profundidade nos mares e fazer isso pelo tempo que for necessário. Por quê? E é nisso que consiste. Sua semelhança com o Burebesnik é que ele tem uma espécie de estação nuclear autônoma dentro de si, que, além disso, Vladimir Putin destacou, é ainda menor do que a do Burebesnik, que por si só já representou um marco dentro da tecnologia militar. Ela pode percorrer quantos quilômetros forem necessários e depois permanecer discretamente na costa antes de realizar o ataque necessário, ou seja, aguardando a ordem. Uma vez que atacar, os tsunamis que são criados têm, repito, de 20 a 50 metros de altura e são capazes de penetrar até cerca de 50 quilômetros para dentro, criando uma área amplíssima absolutamente radioativa, inutilizando, portanto, as capacidades econômicas, militares e, eu diria, as capacidades totais do inimigo. O torpedo em si, ou o drone submarino, como quiserem chamar, tem 1,8 metros de diâmetro, 20 metros de comprimento e pesa 100 toneladas. Ponto absolutamente chave aqui. Poseidon não substitui, mas sim complementa o Burebesnik, porque um ataque marítimo em nenhum caso pode substituir um ataque aéreo. São absolutamente essenciais, complementares, letais para qualquer tipo de inimigo. Estamos falando, no caso específico, do Poseidon, que poderia eliminar países inteiros do mapa. Aqui é preciso prestar atenção, claro, principalmente na costa, naqueles países que têm acesso ao litoral. E o contexto, portanto, fica extremamente claro. Recentemente, Donald Trump trocou a vontade de fazer a paz pela de fazer a guerra. As últimas declarações dele nos trazem frases que jamais esperaríamos. Ouvir isso da boca de alguém que até pouco tempo atrás estava apostando em receber o, aparentemente tão desejado, Prêmio Nobel da Paz. Donald Trump agora afirma que os Estados Unidos não querem entrar em nenhum conflito bélico. Mas, caso tenham que fazê-lo, serão absolutamente implacáveis. Pode-se dizer que ele até insinua que estaria disposto a cometer qualquer tipo de atrocidade. Isso deve ser somado ao contexto venezuelano e também, é claro, ao contexto da operação militar especial. Enquanto os Estados Unidos se tornam e se mostram cada vez mais belicistas, a Federação da Rússia faz o mesmo, se defende, mas com ações. Donald Trump, isso sim, não parou de mencionar o superdestruidor submarino que supostamente já está estacionado nas costas da Federação da Rússia. Ninguém consegue encontrar.
Não se sabe se são russos ou até os próprios estadunidenses. Mas talvez o anúncio do Poseidon seja um bom contraponto caso esse submarino, se realmente existir, precise se afastar um pouco das costas da Federação da Rússia. E de qualquer forma, é uma mensagem claríssima por parte de Vladimir Putin, pelo menos para os Estados Unidos, e eu diria que para a OTAN como um todo. A Federação da Rússia não pretende deixar de lado nenhum dos seus objetivos dentro da operação militar especial. E além disso, tá lá também para entrar na questão venezuelana, por quê? E aí? Vamos comentar isso em um relatório separado ainda esta semana. Por favor, fiquem atentos ao canal. A Rússia, de fato, já está mexendo as peças, não só anunciando armamento superdestruidor, mas também enviando soldados. Neste caso, de grupos militares. Extremamente interessantes. Antes de continuarmos, informações muito importantes, tanto sobre Burideshtik quanto sobre Poseidon. Temos para vocês, com exclusividade, documentários aprofundados sobre essas novas armas que a Federação da Rússia acabou de lançar. Vocês podem encontrá-los no meu canal privado do Telegram, inscrevendo-se nele. Vou deixar o link na descrição deste vídeo, assim como em um comentário fixado. Vocês querem estar mais e melhor informados, com análises aprofundadas e informações exclusivas? Estaremos esperando vocês lá. Mais uma vez, o contexto é um ponto-chave, mas desta vez de outra perspectiva. Os Estados Unidos recentemente estavam agitando a possibilidade de entregar os Tomahawk, com a consequência absolutamente clara dos ataques bem no interior do território da Federação da Rússia. Desta vez, Vladimir Putin fez o anúncio. A Rússia cercou as tropas ucranianas em duas localidades ao mesmo tempo: Kupiansk, Krasnoyarsk ou Pokrovsk, na Ucrânia. E não só anunciou, como também convidou os jornalistas ocidentais para virem e comprovarem por si mesmos. Sim, você ouviu certo? Grupos de jornalistas puderam entrar nesses batalhões locais, ver o que é que estava acontecendo lá, conversar com os militares ucranianos e sair. Estamos prontos para levá-los a determinados pontos para que, do outro lado, os militares ucranianos os recebam. O mais importante é evitar provocações do lado ucraniano, para que nenhum drone apareça lá, nenhum desses jornalistas se machuque e depois tentem colocar a culpa em nós. Não precisamos disso. Pelo contrário, estamos prontos para fazer tudo o que estou dizendo. O problema é se a Ucrânia está pronta. Sim, as tropas russas têm a situação tão sob controle que estariam dispostas a permitir a entrada da imprensa ocidental, para que, de fato, pudessem comprovar por si mesmos o controle do exército russo. Sobre a situação, Vladimir Putin falou, é claro, sobre a suspensão temporária das hostilidades, para que, de fato, os jornalistas ocidentais pudessem estar em condições mínimas de segurança. Aqui seria preciso mencionar as possíveis provocações ucranianas. Mas a pergunta principal, sem dúvida, é se os jornalistas em questão acabarão aceitando ou não. Porque ter que reportar sobre mais uma vitória muito próxima, neste caso específico da Federação da Rússia, no território da Ucrânia. Também tem a ver com reconhecer de forma pública e notória mais uma derrota da OTAN e, portanto, muito em particular dos Estados Unidos, que é claro e, obviamente, continua estando por trás desse conflito também. Outra pergunta ainda mais importante: como Donald Trump vai agir agora, não só na Ucrânia, mas também na Venezuela? Porque Poseidon, que ainda não está em serviço completo nas Forças Armadas da Federação Russa, acabou de ser testado com sucesso. Mas ele terá que se incorporar muito em breve para realmente cumprir o serviço militar pertinente. Poseidon Burideshtik. E também muito em breve se espera dos primeiros a entrada em serviço desarmado. Um dos complexos promissores é esse veículo subaquático não tripulado Poseidon, também com uma instalação de energia nuclear. Isso é um enorme sucesso.
mas a potência do Poseidon supera significativamente até mesmo a potência do nosso mais avançado míssil intercontinental, o Sarmat. Não existe nada no mundo como o Sarmat. E no nosso caso, não tem. Em breve estará em serviço, mas o Poseidon é muito mais do que o Sarmat. Tudo isso terá que ser levado muito em conta na hora de agir, não só na Ucrânia, mas, é claro, também na Venezuela. Desse último caso, vamos falar neste canal de forma bem específica. Fiquem muito atentos, porque o próximo vídeo vai esclarecer muitas coisas sobre a batalha que está acontecendo agora mesmo. Federação da Rússia. Não apenas e muito menos só na Ucrânia.